Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções 1789-1848, propõe uma interpretação abrangente das transformações que marcaram o fim do século XVIII e o início do século XIX, com destaque para dois grandes eventos históricos que moldaram o mundo moderno: a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, e a Revolução Francesa. Segundo ele, essas revoluções não apenas modificaram profundamente as estruturas econômicas e políticas da Europa, mas também tiveram repercussões globais. A tese que você mencionou, de que a Inglaterra forneceu ferrovias e fábricas enquanto a França forneceu uma ideologia, resume de forma simbólica o papel que cada país desempenhou nesse processo. Inglaterra, ferrovias e fábricas. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Ela introduziu inovações tecnológicas, novos modos de produção, como o sistema fabril, transformações nos transportes, notadamente com as ferrovias e os navios a vapor, e mudanças profundas na organização do trabalho e na estrutura econômica da sociedade. Essas transformações aumentaram exponencialmente a produtividade, criaram mercados de massa, redefiniram as relações entre cidade e campo e deram início ao capitalismo industrial em escala global. Para Hobsbawm, essa revolução econômica era silenciosa no sentido político. Embora tivesse enormes consequências sociais, não envolveu um colapso do sistema político britânico. Ela moldou a infraestrutura do mundo moderno, daí a imagem das ferrovias e fábricas. A Inglaterra forneceu o modelo técnico e econômico que mais tarde seria exportado para outros países, inclusive os não europeus. França, ideologia. Em contraste com a Inglaterra, a França forneceu a ideologia, ou seja, os princípios políticos e sociais que viriam a justificar, legitimar ou inspirar revoluções no mundo todo. A Revolução Francesa de 1789 introduziu ideias como soberania popular, igualdade jurídica, cidadania, direitos individuais, república e nacionalismo. Ela também promoveu a ideia de que a sociedade poderia ser transformada conscientemente por meio da ação política e que o povo podia ser o sujeito da história. Essas ideias, ainda que nascidas num contexto europeu, ultrapassaram fronteiras, inspiraram movimentos de independência na América Latina, levantes populares na Europa, como os que ocorreram em 1830 e 1848, e até movimentos anticoloniais em contextos não europeus no século XIX e além. A França revolucionária exportava não apenas soldados e campanhas militares, como sob Napoleão, mas também valores e discursos que desafiavam as estruturas do antigo regime. Complementaridade e impacto global. Para Hobsbawm, essas duas revoluções, a industrial e a política, não atuaram isoladamente. Juntas, elas lançaram as bases do mundo moderno. A Inglaterra foi o motor econômico, a França, o modelo ideológico. Os países que mais tarde tentaram se modernizar ou resistir ao domínio colonial europeu muitas vezes buscaram combinar essas duas influências. Adotar a tecnologia industrial britânica ao mesmo tempo em que incorporavam os ideais de liberdade, igualdade e soberania popular vindos da Revolução Francesa. Assim, a imagem das ferrovias e fábricas e da ideologia simboliza a fusão entre técnica e política, produção e revolução, que moldou a modernidade global, especialmente fora da Europa. Essa fusão, para Hobsbawm, marca o início da dupla revolução que estruturaria todo o século XIX. Perfeitamente. A partir da tese de Eric Hobsbawm em A Era das Revoluções, pode-se desenvolver a ideia de que a Revolução Francesa não apenas derrubou uma ordem política tradicional dentro da França, mas também estabeleceu um modelo ideológico, institucional e cultural que foi progressivamente exportado, adaptado e absorvido por diferentes partes do mundo, inclusive por sociedades com histórias milenares, como as antigas civilizações da Ásia, África e América Latina. A universalização do vocabulário moderno. Hobsbawm afirma que, após 1789, a França tornou o centro irradiador de conceitos e instituições que passaram a compor o que hoje entendemos como vocabulário fundamental da modernidade. Termos como Constituição, cidadão, direitos do homem, nação, representação, soberania popular, igualdade perante a lei, laicidade, república, Estado-nação, entre outros, passaram a ser centrais não apenas no pensamento europeu, mas na organização política e jurídica de vários países. Esses conceitos, em larga medida, nasceram da experiência revolucionária francesa e do Iluminismo, mas foram moldados em meio às crises, guerras e reorganizações sociais promovidas pela Revolução.
A Revolução Francesa criou também um tipo de linguagem política que se tornou referência. Segundo Hobsbawm, o mundo inteiro aprendeu a falar francês, não no sentido literal, mas simbólico. O discurso político moderno passou a ser estruturado com base em categorias originadas na Revolução Francesa. Ela não inventou todos esses conceitos, mas foi a responsável por lhes dar forma prática e explosiva. Nacionalismo e liberalismo, ideias que atravessam fronteiras. A ideia de que o povo constitui uma nação soberana, base do nacionalismo moderno, é um dos legados centrais da Revolução Francesa. Até então, os reinos e impérios eram formados por súditos governados por dinastias e não por cidadãos conscientes de pertencerem a uma coletividade com identidade política. A França revolucionária e depois napoleônica propaga a ideia de que os povos têm direito à autodeterminação, o que alimentará revoluções e guerras de unificação, como na Itália e Alemanha, bem como movimentos de independência em colônias. O liberalismo político, por sua vez, emerge com força ao lado dessas ideias. O Estado não mais deveria se basear na autoridade divina ou na tradição, mas em leis racionais, impessoais e codificadas, nas quais todos os indivíduos fossem iguais. Isso inspirou não apenas constituições, mas também a adoção de códigos legais unificados, como o Código Napoleônico, que influenciaria profundamente os sistemas jurídicos da Europa continental, da América Latina e até de parte do mundo islâmico e do Japão. Ciência, técnica, racionalização. Outro aspecto fundamental ressaltado por Hobsbawm é a racionalização das estruturas sociais. O mundo moderno, influenciado pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo, passa a confiar mais profundamente na razão, na ciência e na técnica, como formas legítimas de conhecimento e organização social. Um exemplo claro é a uniformização de pesos e medidas, como a introdução do sistema métrico decimal, adotado pela França revolucionária em 1795 e gradualmente estendido para o restante do mundo, inclusive civilizações antigas que tinham seus próprios sistemas milenares. Esse tipo de padronização não é apenas técnica, mas ideológica. Representa a ideia de que o mundo deve ser compreendido e organizado de maneira racional, científica e universal. A ciência se torna um instrumento do Estado e da sociedade civil. E isso atinge o campo educacional, militar, econômico e até mesmo religioso. O impacto sobre as antigas civilizações. Hobsbawm nota que esse vocabulário moderno, gerado no Ocidente revolucionário, passou a atingir civilizações que antes haviam sido autônomas, como a China, a Índia, o mundo islâmico e as Américas indígenas. Essas regiões passaram a ter de reagir, adaptar-se ou resistir a um mundo que operava segundo categorias políticas e institucionais novas, vindas de fora. Mesmo quando resistiam, eram obrigadas a negociar com essas ideias, pois o novo idioma da modernidade, científico, político, jurídico e nacionalista, havia se tornado dominante. Por isso, segundo Hobsbawm, não é exagero afirmar que o mundo moderno foi formado sob a influência dessa dupla revolução: a Revolução Industrial, com seu impacto técnico e econômico, e a Revolução Francesa, com sua carga ideológica e institucional. E a ideologia, nascida em Paris no final do século XVIII, atravessou continentes, transformando reinos em nações, súditos em cidadãos e costumes em códigos legais, até mesmo onde civilizações milenares já haviam produzido complexos sistemas de saber e governo. O século XIX, assim, tornou-se o palco de um processo global de modernização desigual, mas inevitável. Segundo Eric Hobsbawm, o século XVIII foi o cenário de uma grande crise das estruturas tradicionais de poder, conhecidas como Antigo Regime, ou Ancien Régime, no vocabulário francês. Esse regime era caracterizado por monarquias absolutas, sociedades estamentalizadas, privilégios aristocráticos, economias baseadas em estruturas pré-capitalistas e forte presença da religião nas esferas pública e privada. Era uma ordem profundamente enraizada na tradição e na autoridade hereditária, mas que começava a ruir sob o peso de mudanças econômicas, sociais e culturais. Hobsbawm destaca que o fim do século XVIII e o início do século XIX constituíram um momento excepcional da história mundial, marcado por agitações políticas grandes, em que diversos grupos sociais passaram a questionar a legitimidade dessa ordem. Esse processo se deu em várias partes do mundo, mas teve como seu símbolo e ponto de inflexão a Revolução Francesa de 1789, que ele considera a mais importante e radical entre todas.
A crise do antigo regime. Para Hobsbawm, o antigo regime não caiu de forma homogênea nem espontânea. Ele entrou em crise a partir de pressões múltiplas. O crescimento das cidades da burguesia, que desejavam maior representação política e liberdade econômica. As contradições do sistema feudal, ainda presente em muitos países, que sufocavam o campesinato com impostos e obrigações. O avanço do pensamento iluminista, que questionava o direito divino dos reis, o absolutismo e os privilégios de nascimento. O impacto de novas formas de produção e comércio que deslocavam os centros de poder econômico. Essas tensões tornaram o sistema do antigo regime cada vez mais instável. E foi nesse contexto que surgiram várias revoluções, como a independência dos Estados Unidos, 1776, as rebeliões coloniais na América Latina, os movimentos revolucionários na Europa, especialmente após 1830 e 1848, e, acima de todas, a Revolução Francesa. A centralidade da Revolução Francesa, Hobsbawm afirma que a Revolução Francesa não foi apenas uma mudança interna, mas um evento global, que ofereceu um modelo de transformação radical. Foi a primeira revolução que se propôs a mudar toda a estrutura da sociedade, e não apenas substituir um governo por outro. Ela proclamou o fim do absolutismo, dos privilégios aristocráticos e da sociedade estamental, e introduziu os ideais de igualdade jurídica, soberania popular e direitos universais. Além disso, a Revolução Francesa rompeu com a lógica da continuidade histórica. Ela colocou em prática a ideia de que a sociedade poderia ser reconstruída racionalmente, segundo princípios abstratos e universais, uma visão moderna e, para Hobsbawm, revolucionária em todos os sentidos. O calendário foi reformado, a religião foi secularizada, as leis foram reescritas, a educação foi reorganizada, tudo sob a égide da razão, da cidadania e da nação. As repercussões globais. Essa revolução teve um efeito dominó. Espalhou-se pela Europa através das guerras napoleônicas e inspirou movimentos nas Américas, na Ásia e na África. Mesmo onde não houve revoluções imediatas, houve reformas forçadas ou reações conservadoras que reconheciam implicitamente o poder do novo ideário revolucionário. Hobsbawm entende que mesmo os regimes que combateram a revolução foram moldados por ela, porque passaram a organizar suas estruturas e seus exércitos tendo-a como referência ou como ameaça. As colônias, em especial, começaram a questionar o domínio europeu com base no mesmo vocabulário que a França disseminara: liberdade, igualdade, soberania, autodeterminação. No Haiti, por exemplo, a Revolução dos Escravizados, 1791-1804, foi diretamente influenciada pela Revolução Francesa e tornou-se a primeira república negra independente do mundo moderno. Já as independências na América Latina ao longo do século XIX adotaram constituições e códigos legais claramente inspirados nos modelos francês e norte-americano. Conclusão: o século das revoluções. Assim, a leitura de Hobsbawm nos permite ver o século XVIII não como o fim de uma era apenas, mas como o início de uma transformação profunda e global. A Revolução Francesa, nesse processo, é o marco simbólico e prático da quebra da velha ordem e da fundação do mundo moderno. O que se seguiu foi um período de conflitos, experimentações e adaptações, mas que já não poderia mais ignorar os princípios lançados por 1789. Como diz Hobsbawm, a partir dali, nenhum governo ou sociedade conseguiria escapar por muito tempo da pressão das ideias revolucionárias, mesmo que fosse para negá-las. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, dedica especial atenção ao caráter singular da Revolução Francesa dentro do conjunto de transformações que marcaram o fim do antigo regime. Segundo ele, a Revolução Francesa foi a mais profunda, duradoura e influente de todas as revoluções do período. E isso se deve em grande parte a três características centrais que a tornam única. Ocorreu no maior e mais populoso estado da Europa continental. Foi uma revolução social de massa e teve uma dimensão ecumênica, ou seja, espalhou-se internacionalmente como um projeto revolucionário universal. A revolução no estado mais populoso da Europa. A França era, no final do século XVIII, o estado mais populoso da Europa Ocidental, com cerca de 28 milhões de habitantes, o que lhe dava um peso político, econômico e militar incomparável. Hobsbawm destaca que isso não é um detalhe. Uma revolução nesse contexto adquire, por definição, um alcance diferente.
A França não era uma potência periférica, mas o coração político e cultural da Europa. O impacto de uma transformação tão radical num país dessa magnitude inevitavelmente repercutiria em todo o continente. Além disso, a França possuía uma estrutura de poder altamente centralizada e um aparato burocrático relativamente desenvolvido. Isso fez com que as ideias revolucionárias não ficassem restritas a uma elite urbana ou a uma cidade isolada, como Paris, mas se espalhassem por todo o território nacional e se refletissem em reformas concretas, desde as leis até a estrutura administrativa. Uma revolução social de massa. Hobsbawm chama atenção para o caráter popular e participativo da Revolução Francesa. Ela não foi apenas uma mudança de elites, nem um simples golpe palaciano. Foi uma revolução social que mobilizou camadas populares urbanas e rurais, especialmente os camponeses e os trabalhadores das cidades, os chamados sans-culottes. A crise do antigo regime, agravada pela fome, pelo desemprego e pela desigualdade fiscal, fez com que a população tomasse parte ativa nos acontecimentos. Desde a queda da Bastilha até as jornadas revolucionárias de 1792 e os levantes contra-revolucionários da Vendéia. Isso distingue a Revolução Francesa, por exemplo, da Revolução Gloriosa na Inglaterra, 1688, que teve forte caráter aristocrático, ou mesmo da independência dos Estados Unidos, que, embora importante, foi conduzida por uma elite colonial. Na França, a revolução se expandiu de baixo para cima, e em certos momentos o próprio governo revolucionário foi pressionado ou derrubado pela ação direta do povo. Por isso, Hobsbawm a define como a primeira grande revolução de massas da era moderna. Essa participação popular também permitiu que a Revolução Francesa desenvolvesse discursos universais que falavam em nome da humanidade, dos direitos do homem e do povo em geral, não apenas de uma nação ou classe específica. Isso contribuiu para sua expansão ideológica e simbólica. A única revolução ecumênica, por fim, Hobsbawm sustenta que a Revolução Francesa foi a única revolução verdadeiramente ecumênica da época, no sentido de que ela não ficou restrita ao seu território de origem, mas se projetou militar e ideologicamente sobre o resto da Europa e do mundo. Os exércitos revolucionários e depois napoleônicos não apenas combatiam monarquias estrangeiras, mas também levavam consigo um projeto de transformação social e política. Códigos legais, fim dos privilégios feudais, secularização do Estado e reformas administrativas foram implementados à força nos territórios conquistados. Embora houvesse contradições, como o autoritarismo napoleônico, o impulso reformador da Revolução não se perdeu. Países como a Itália, a Holanda, a Alemanha e até o Egito, ao serem tocados pela presença francesa, foram confrontados com os ideais da modernidade política, igualdade jurídica, nacionalismo, cidadania e laicidade. Mais do que isso, mesmo após a queda de Napoleão, as ideias lançadas pela Revolução Francesa não puderam mais ser eliminadas. Elas sobreviveram nos discursos liberais, nos movimentos nacionalistas e nas revoluções do século XIX, como as de 1830 e 1848. A Revolução Francesa criou, portanto, um modelo exportável de revolução, o que a torna, nas palavras de Hobsbawm, um marco global, um modelo de revolução universalista, com pretensão de reformar não apenas um país, mas toda a humanidade. Conclusão. Essas três características destacadas por Hobsbawm, sua realização no maior estado da Europa, seu caráter de massa e seu alcance ecumênico, explicam por que a Revolução Francesa não foi apenas mais uma entre as várias revoluções do período, mas o ponto de virada que inaugurou a era moderna, no plano político, social e ideológico. Ela marcou o início de um tempo em que o povo se reconhecia como sujeito da história, em que os projetos políticos passaram a ser julgados por sua legitimidade popular e racionalidade universal. A Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, descreve o contexto da França pré-revolucionária como um cenário de bloqueio estrutural à modernização, no qual qualquer tentativa de reforma colidia com os interesses arraigados da aristocracia e com as contradições internas do antigo regime. Nesse contexto, ele destaca a figura de Enhubert Jacques Turgot, ministro das Finanças de Luís XVI entre 1774 e 1776, como um símbolo das tentativas frustradas de reforma que antecederam a Revolução Francesa. Turgot era um reformista iluminista
influenciado pelas ideias do liberalismo econômico fisiocrata e por certa racionalidade administrativa inspirada no iluminismo. Seu objetivo era promover reformas econômicas que tornassem a França mais competitiva no contexto do capitalismo emergente. E ele procurava modernizar as estruturas econômicas do reino, por exemplo, propondo a eliminação dos monopólios comerciais, a liberdade de preços e de comércio de grãos, a abolição dos privilégios fiscais da nobreza e do clero, a criação de impostos mais igualitários e a supressão do trabalho forçado obrigatório nas estradas. Ah, essas medidas, segundo Hobsbawm, rompiam com os interesses fundamentais da aristocracia feudal, que ainda controlava boa parte do aparato político e econômico da monarquia. Mesmo sob um rei que simpatizava com as ideias reformistas, como Luís XVI, a resistência da nobreza era feroz. A aristocracia via nas reformas uma ameaça direta aos seus privilégios históricos e se opunha a qualquer redistribuição de poder ou renda. O despotismo esclarecido como fachada, Hobsbawm observa que, embora os monarcas absolutistas europeus do século XVIII muitas vezes se apresentassem como déspotas esclarecidos, promovendo ciência, cultura e modernização administrativa, na prática essas reformas eram limitadas e frequentemente simbólicas. Tratava-se mais de um discurso legitimador do poder absolutista, que se apropriava do vocabulário iluminista para manter a ordem tradicional, do que de uma vontade real de ruptura com o antigo regime. No caso francês, a contradição era ainda mais aguda. O Estado precisava se modernizar para competir com a Inglaterra no plano econômico e colonial, mas não podia tocar nas estruturas que sustentavam os privilégios da nobreza, especialmente os isenções de impostos e o controle político local. Como resultado, reformadores como Turgot foram sistematicamente barrados ou demitidos. Ele mesmo caiu em desgraça apenas 2 anos após assumir o cargo, por enfrentar diretamente os privilégios aristocráticos. O bloqueio reformista e a crise do regime. Para Hobsbawm, esse bloqueio às reformas era sintoma de uma crise profunda e irreversível. O antigo regime precisava mudar, mas era incapaz de mudar por dentro. Ele se encontrava preso entre duas forças. De um lado, as exigências de racionalização e modernização econômica, impulsionadas pela competição internacional, pelas ideias iluministas e pela ascensão da burguesia. De outro, as estruturas de privilégio herdadas da sociedade feudal, que impediam qualquer mudança estrutural. Esse impasse gerou uma crise fiscal crônica, alimentada por guerras dispendiosas e pela impossibilidade de arrecadar impostos suficientes dos setores mais ricos. Para Hobsbawm, foi essa crise do Estado absolutista, sem capacidade de se reformar, que abriu o caminho para a explosão revolucionária de 1789. Conclusão. Assim, Hobsbawm interpreta a figura de Turgot e os fracassos reformistas como parte de um drama maior, o da falência interna de um regime que, embora pressionado pelas exigências do mundo moderno, não conseguia romper com os pilares que o sustentavam. O descompasso entre discurso e prática, entre reforma e privilégio, entre Estado e sociedade, foi o solo fértil em que germinou a Revolução Francesa. A Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, mostra que o fracasso das reformas de Turgot e, de modo mais amplo, o fracasso da tentativa de adaptar o antigo regime às exigências do novo mundo burguês representou um ponto de inflexão histórico. A tentativa de modernizar a França de cima para baixo por meio do despotismo esclarecido revelou-se inviável, e o resultado foi o deslocamento das esperanças de transformação da monarquia para um novo sujeito político. A nação, entendida como povo soberano. Segundo Hobsbawm, o colapso das reformas ilustradas demonstrou que a aristocracia jamais aceitaria pacificamente a perda de seus privilégios. Ao mesmo tempo, ficou evidente que o próprio Estado absolutista, por mais reformista que pudesse parecer, não possuía força nem legitimidade suficientes para conduzir a mudança necessária. Nesse vácuo político, a burguesia emergente passou a ocupar o centro da cena histórica. Frenchheim. A burguesia como força transformadora. Para Hobsbawm, a burguesia francesa era a única classe com capacidade real de reorganizar a sociedade de acordo com os princípios modernos, isto é, com base no trabalho livre, na propriedade privada, na racionalidade econômica, nos direitos individuais e na cidadania.
Ao contrário da aristocracia, ela não se sustentava em privilégios herdados, mas na atividade produtiva, no comércio, nas profissões liberais e nas ideias do iluminismo. A falência da monarquia em reformar-se, portanto, abriu caminho para a burguesia apresentar-se como a verdadeira agente da modernidade, articulando-se com setores populares urbanos e assumindo a liderança do processo revolucionário. Foi ela quem transformou a crise política em revolução, quem deu forma à Assembleia Nacional, redigiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e liderou os esforços para abolir os restos do feudalismo. A transferência de esperança para a nação. Com isso, houve um deslocamento ideológico crucial. O futuro da França e do mundo moderno deixou de repousar na figura do rei reformista e passou a repousar na soberania da nação. Hobsbawm destaca que esse conceito de nação era, na verdade, uma construção política nova, com pretensões universais. Ela não significava apenas o conjunto dos habitantes da França, mas o povo enquanto sujeito coletivo da história, detentor legítimo do poder, fonte da lei, base do Estado. Essa mudança de perspectiva foi profundamente revolucionária. Em vez de um rei esclarecido conceder reformas de cima para baixo, a nação agora assumia para si o direito de se autogovernar e de refazer a ordem social por seus próprios meios. A monarquia já não era o centro simbólico da unidade política. Esse lugar foi ocupado pelo conceito de povo soberano, que passou a se expressar por meio de constituições, parlamentos, eleições e, em certos momentos, pela ação direta das massas. A revolução como consequência do fracasso reformista. Em resumo, para Hobsbawm, a Revolução Francesa não foi um acidente, mas a consequência lógica do fracasso do antigo regime em adaptar-se à modernidade. O esgotamento das reformas estradas, como as de Turgot, mostrou que a única via possível era a ruptura, e essa ruptura foi liderada por uma classe que já se via portadora do futuro, a burguesia. Assim, a esperança antes depositada na razão do monarca passou a ser investida na razão coletiva da nação, agora politicamente ativa, juridicamente igualitária e economicamente dinâmica. Era o nascimento da política moderna e, com ela, de um novo mundo. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, analisa a sociedade francesa pré-revolucionária como profundamente hierárquica, estamental e desigual, ainda marcada pelos traços do antigo regime, mesmo num contexto em que as transformações econômicas e intelectuais já exigiam mudanças estruturais. Ele mostra que essa sociedade estava organizada em ordens ou estados, cada qual com direitos, deveres e privilégios específicos, uma estrutura herdada da Idade Média, mas agora em contradição com as forças emergentes do capitalismo e da racionalidade iluminista. A monarquia absolutista. No topo da pirâmide social estava o rei, que simbolizava a unidade do reino e o poder absoluto. Hobsbawm descreve o monarca francês, como Luís XVI, como um governante preso entre duas pressões opostas. Por um lado, a necessidade de reformar o Estado para lidar com a crise fiscal e com a concorrência internacional. Por outro, a dependência da aristocracia para manter a ordem e a legitimidade. Embora o rei ainda concentrasse poder formal, na prática, seu governo era enfraquecido pela resistência das elites tradicionais. A nobreza e a aristocracia. A nobreza era composta por duas grandes frações: a alta nobreza de sangue, com grande influência política e isenção fiscal, e a nobreza de toga, noble robe, que comprava cargos administrativos ou judiciais e formava uma elite burocrática. Ambas desfrutavam de privilégios legais, econômicos e sociais, como o direito a pensões, a não pagar impostos e o acesso exclusivo a cargos importantes na igreja e no exército. Hobsbawm sublinha que a aristocracia era hostil às reformas, pois qualquer tentativa de criar um sistema fiscal mais justo ameaçava diretamente seus privilégios. Apesar disso, era uma classe decadente economicamente, muitas vezes endividada e improdutiva, mas que ainda conservava um enorme capital simbólico e político. A burguesia. A burguesia era a classe em ascensão, formada por comerciantes, banqueiros, profissionais liberais, intelectuais e proprietários urbanos. Para Hobsbawm, ela representava o novo dinamismo econômico, ligado ao comércio, à manufatura, ao pensamento racional e às ideias iluministas. No entanto, essa classe era excluída dos altos cargos políticos e militares e profundamente ressentida com a nobreza, que, mesmo empobrecida, conservava prestígio e poder.
A burguesia queria liberdade econômica, igualdade jurídica e reconhecimento político, mas o antigo regime bloqueava essas aspirações. Por isso, segundo Hobsbawm, a burguesia foi o motor ideológico e organizacional da Revolução Francesa. Os camponeses. A base social da França ainda era majoritariamente rural, com camponeses representando cerca de 80% da população. Hobsbawm mostra que os camponeses viviam sob uma combinação de obrigações feudais e pressões fiscais, sendo obrigados a pagar tributos ao senhor feudal, ao clero e ao Estado. Apesar de formarem o grosso da população, eram a classe mais oprimida e explorada. No entanto, ele também nota que, à medida que a crise se aprofundava e as ideias revolucionárias se espalhavam, os camponeses passaram a agir politicamente, especialmente entre 1789 e 1793. Eles exigiam a abolição dos direitos feudais, o acesso à terra e o fim dos impostos injustos, e suas revoltas no campo foram essenciais para o desmoronamento do antigo regime. Conflito entre estrutura social e forças modernas. Hobsbawm insiste que a sociedade francesa vivia uma contradição estrutural. Por um lado, mantinha uma hierarquia social baseada em nascimento, privilégio e tradição. Por outro, a economia e o pensamento moderno já exigiam igualdade jurídica, eficiência administrativa e mobilidade social. Esse conflito, segundo ele, tornava inevitável uma ruptura revolucionária. Conclusão. A análise de Hobsbawm mostra que a sociedade do antigo regime não estava apenas dividida entre ricos e pobres, mas estruturalmente paralisada por uma ordem social obsoleta, que impedia qualquer reforma profunda. A Revolução Francesa foi, assim, não apenas um levante contra a monarquia, mas uma revolução social que visava desmontar toda essa estrutura de privilégios, substituindo-a por uma sociedade baseada na cidadania, na igualdade perante a lei e na mobilidade econômica e política. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, dedica atenção especial à situação do campesinato francês nos anos que antecederam a Revolução de 1789. Para ele, os 20 anos que precederam a Revolução Francesa foram marcados por um progressivo agravamento das condições de vida dos camponeses, que constituíam a maioria absoluta da população da França. Esse agravamento, longe de ser pontual ou passageiro, foi um fenômeno estrutural que contribuiu decisivamente para a explosão social e política que se seguiria. Ausência de propriedade e sobrevivência precária. Segundo Hobsbawm, a maior parte dos camponeses não possuía terra própria, ou, quando a possuía, era insuficiente para garantir sua sobrevivência autônoma. Os camponeses estavam presos em relações de dependência e exploração com os senhores de terras, tanto nobres quanto eclesiásticos. A estrutura fundiária era profundamente desigual, com grandes propriedades concentradas nas mãos da aristocracia e da igreja, enquanto a massa camponesa cultivava como arrendatária, meira ou serva, sob condições rigorosas. Tributos feudais e fardo fiscal. Hobsbawm enfatiza que o campesinato era a classe que carregava o maior peso tributário do antigo regime. Além dos impostos pagos ao Estado, os camponeses estavam sujeitos a uma série de obrigações feudais, como o pagamento de taxas para o uso do forno do senhor, do moinho, da ponte, ou até mesmo para casar-se ou transferir a terra. Também deviam pagar o dízimo à igreja, mesmo que vivessem em situação de miséria. A carga tributária era desigual. A aristocracia e o clero eram em grande parte isentos, o que aumentava a revolta da população rural, especialmente em tempos de crise. O Estado, endividado e ineficiente, cobrava com violência e insistência dos camponeses, mesmo diante da fome ou da escassez. Crises de abastecimento e más colheitas. Os anos anteriores à Revolução foram marcados por uma série de más colheitas, que levaram à escassidade de alimentos e à elevação do preço do pão, o principal item da dieta popular. Hobsbawm destaca que a carestia, alta dos preços e a fome eram recorrentes e que o sistema agrícola arcaico não dava conta de alimentar uma população em crescimento. Além disso, a política de liberalização do comércio de grãos, defendida por reformadores como Turgot, acabou agravando o problema em vez de resolvê-lo, já que os preços do trigo se tornaram ainda mais voláteis e a especulação cresceu. A fome não era apenas um problema natural, mas também um sintoma das contradições econômicas do antigo regime. E a população percebia isso com clareza.
Crescimento demográfico e pressão sobre os recursos. Hobsbawm também menciona o crescimento populacional da França na segunda metade do século XVIII, o que intensificou a pressão sobre a terra e os recursos agrícolas. Como a produtividade agrícola estagnava, esse aumento da população significava mais bocas para alimentar com a mesma ou menor quantidade de alimentos, o que levou a uma crise de subsistência crônica, principalmente entre os camponeses mais pobres. Radicalização política no campo. Diante desse cenário de exploração econômica, fome e abandono, Hobsbawm mostra que os camponeses não permaneceram passivos. Pelo contrário, a crise do antigo regime no campo foi um dos motores centrais da Revolução Francesa. Em 1789, levantes camponeses se multiplicaram, dando origem ao que ficou conhecido como o Grande Medo, uma onda de insurreições rurais contra os senhores feudais, que acabou contribuindo para a abolição dos direitos feudais em 4 de agosto daquele ano. Conclusão para Hobsbawm: o agravamento da situação camponesa não foi um simples pano de fundo, mas um dos elementos centrais da crise revolucionária. A terra, os tributos e o pão tornaram-se símbolos da injustiça de um regime que servia a poucos e sacrificava muitos. A miséria no campo, acumulada por décadas, explodiu como força social quando a ordem antiga já estava enfraquecida, tornando o campesinato não apenas vítima do sistema, mas ator ativo na sua destruição. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, descreve o colapso financeiro da monarquia francesa como um dos fatores centrais que precipitaram a Revolução Francesa. Ele mostra que, ao longo das décadas que precederam 1789, o Estado francês vivia uma crise fiscal estrutural que se agravava continuamente e que nenhuma reforma conseguiu resolver. Sobretudo porque o sistema de privilégios do antigo regime impedia que os setores mais ricos e poderosos da sociedade fossem realmente taxados. A falência do Estado e os limites do reformismo. Hobsbawm salienta que os gastos do Estado francês eram desproporcionais, impulsionados por guerras caras, manutenção do luxo da corte e um sistema administrativo ineficiente. O envolvimento na Guerra de Independência dos Estados Unidos de 1776-1783, apesar de ter como objetivo enfraquecer a Inglaterra, acabou gerando um aumento insustentável da dívida pública francesa. Essa participação custosa não trouxe retorno direto, mas exacerbou a crise orçamentária. Os ministros que tentaram reformar o sistema fiscal, como Turgot e Necker, propuseram mudanças que envolviam, entre outras coisas, a aristocracia e o clero. Mas, como destaca Hobsbawm, essas tentativas fracassaram sistematicamente, pois esbarravam na resistência feroz das elites privilegiadas, que recusavam abrir mão de seus direitos históricos, mesmo diante do colapso iminente do Estado. A Assembleia dos Notáveis, 1787. Como a resistência das classes privilegiadas impedia que as reformas fossem aprovadas no sistema administrativo tradicional, o rei Luís XVI convocou a chamada Assembleia dos Notáveis, em 1787. Esse órgão era formado por membros da nobreza, do clero e de altos funcionários, com o objetivo de obter apoio para as reformas fiscais. Contudo, como explica Hobsbawm, essa assembleia não era representativa nem democrática. Tratava-se de uma tentativa de legitimar as reformas sem desafiar diretamente os privilégios das elites. O tiro saiu pela culatra. Os notáveis, longe de cooperar, se recusaram a endossar as propostas do rei e exigiram que apenas uma instância mais representativa, os Estados Gerais, poderia autorizar tais mudanças. A Convocação dos Estados Gerais, 1789. Diante da recusa da Assembleia dos Notáveis e da incapacidade de arrecadar novos recursos, o rei se viu obrigado a convocar os Estados Gerais, que não se reuniam desde 1614. Hobsbawm interpreta essa convocação como um momento de ruptura, pois o próprio poder absoluto da monarquia entrava em contradição com a necessidade de recorrer a uma instituição medieval para legitimar sua ação. Os Estados Gerais eram compostos por 3 ordens: o clero, primeiro estado, a nobreza, segundo estado, e o povo, representado principalmente pela burguesia, terceiro estado. No entanto, cada ordem votava separadamente, o que na prática mantinha o poder nas mãos das 2 primeiras ordens, mesmo sendo o terceiro estado a maioria populacional. O resultado político: impasse e ruptura.
Como narra Hobsbawm, o terceiro estado rapidamente percebeu que estava sendo manipulado para legitimar decisões sem poder real de influência. Em resposta, seus representantes se recusaram a votar separadamente e exigiram o voto por cabeça. Diante da resistência da monarquia e da aristocracia, os representantes do terceiro estado se autoproclamaram Assembleia Nacional, declarando-se os verdadeiros representantes da nação francesa. Esse gesto foi profundamente simbólico e revolucionário. Hobsbawm interpreta a criação da Assembleia Nacional como o momento em que o poder deixou de ser uma prerrogativa do rei e passou simbolicamente às mãos da nação, ou seja, dos cidadãos. Esse foi o início formal da Revolução Francesa. Conclusão. Para Hobsbawm, o colapso financeiro do Estado francês não foi um simples problema administrativo, mas sim um gatilho de uma transformação social e política profunda. As tentativas fracassadas de reforma, a intransigência da aristocracia, a necessidade de convocar instituições representativas e a emergência do terceiro estado como força política revelaram que o antigo regime havia se tornado insustentável. A crise fiscal tornou-se assim uma crise de legitimidade, abrindo caminho para o fim da monarquia absoluta e para a ascensão do povo como sujeito histórico. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, destaca que a Revolução Francesa não teve, ao menos em seu início e auge, uma liderança centralizada ou carismática, diferentemente de outros processos revolucionários. Em vez disso, foi um movimento amplo, ideológico e coletivo, marcado por profundas transformações sociais, políticas e culturais, e conduzido por forças sociais diversas, especialmente pela burguesia, que forneceu a base ideológica que impulsionou os rumos do processo. Ausência de liderança central. Hobsbawm argumenta que não havia uma figura equivalente a um líder revolucionário durante os principais momentos da Revolução, até a ascensão de Napoleão Bonaparte, já num contexto pós-revolucionário. O processo foi marcado por assembleias, comitês, clubes políticos e movimentos populares urbanos e rurais, que juntos impulsionaram as mudanças. A fluidez das alianças e o caráter de massa do movimento impediam a concentração de poder em um único indivíduo. Para Hobsbawm, isso reforça o caráter coletivo e ideológico da revolução. A burguesia e a ideologia revolucionária. A burguesia, segundo Hobsbawm, foi a classe que mais claramente forneceu uma ideologia coerente e funcional para a revolução. Essa ideologia combinava elementos do liberalismo político e econômico com uma cosmovisão fortemente moldada pelo iluminismo, ou seja, era uma visão de mundo baseada na razão, no progresso, nos direitos naturais, na igualdade perante a lei e na liberdade individual. Ah, essa ideologia burguesa não era homogênea, mas continha elementos fundamentais que Hobsbawm considera centrais para o mundo moderno: a defesa da propriedade privada e do livre mercado, a crença no contrato social e na soberania popular, a oposição aos privilégios de nascimento e à estrutura feudal, a valorização da ciência, da educação e da razão crítica como guias da vida pública. O papel dos filósofos iluministas. Hobsbawm ressalta que os filósofos iluministas do século XVIII forneceram o vocabulário teórico da Revolução. Voltaire, Rousseau, Montesquieu e outros foram amplamente lidos e discutidos nas elites educadas e nas sociedades de pensamento. Suas ideias sobre liberdade civil, separação de poderes, contrato social e direitos naturais não apenas moldaram a visão dos revolucionários, mas se tornaram instrumentos ideológicos para justificar a destruição do antigo regime. Particularmente, Rousseau exerceu enorme influência com sua noção de vontade geral e com a ideia de que a soberania reside no povo, não no monarca. Essa visão legitimava a ação revolucionária contra um rei que já não representava o bem comum e ajudou a justificar mais tarde até a República e o uso da força contra inimigos internos da Revolução. A influência da ideologia maçônica. Hobbes também observa que a ideologia maçônica teve papel relevante como canal de difusão dos ideais iluministas e revolucionários. As lojas maçônicas da época funcionavam como espaços de sociabilidade intelectual e política, onde se discutiam temas como liberdade, igualdade, fraternidade, ciência, laicismo e reforma social. A retórica da fraternidade universal e da emancipação humana, típica da maçonaria, acabou influenciando os próprios lemas da Revolução, como o célebre liberdade, igualdade, fraternidade.
Ainda que a maçonaria não fosse um movimento político unificado, ela ajudou a espalhar ideias revolucionárias entre setores da elite urbana, profissionais liberais, militares e burocratas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um dos momentos-chave da Revolução, segundo Hobsbawm, foi a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em agosto de 1789. Este documento sintetiza o novo espírito político nascido da Revolução e representa um marco da transição do antigo regime para a modernidade política. A declaração proclamava princípios como: todos os homens nascem livres e iguais em direitos. A soberania reside na nação e não mais no rei. Todos têm direito à liberdade de expressão, de opinião e de religião. A lei é a expressão da vontade geral e deve ser igual para todos. Ninguém pode ser preso ou punido sem o devido processo legal. A propriedade é um direito inviolável. Hobsbawm vê nessa declaração um manifesto programático da burguesia revolucionária, que buscava fundar um novo tipo de sociedade, baseada em direitos civis e políticos universais, ainda que limitados, na prática, por critérios de renda e gênero, no mercado livre e na cidadania ativa. Conclusão. Portanto, conforme Hobsbawm interpreta, a Revolução Francesa foi uma revolução de ideias, guiada não por um indivíduo, mas por uma classe social e por uma cultura política nova. A burguesia forneceu a estrutura ideológica, os iluministas, os conceitos fundadores, a maçonaria, os canais de difusão, e o próprio povo, sobretudo das cidades, deu o corpo à ação política. Essa confluência resultou na criação de uma nova linguagem universal dos direitos, da cidadania, da liberdade, que se espalharia pelo mundo nos anos e séculos seguintes. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, dá especial atenção ao modo como a Revolução Francesa transformou o conceito de povo em nação, isto é, em um corpo político soberano, capaz de se autogovernar e se representar. Essa transformação foi, segundo ele, uma das mais radicais e duradouras consequências do movimento revolucionário. A burguesia e o terceiro estado desempenharam um papel decisivo nesse processo ao articular politicamente essa ideia e ao confrontar diretamente a estrutura do antigo regime. O povo como nação, Hobsbawm argumenta que antes da Revolução, o povo era frequentemente concebido de forma difusa, socialmente hierarquizada, muitas vezes associada à plebe ou aos camponeses. A Revolução Francesa, porém, foi um momento de redefinição. O povo passou a ser entendido como a totalidade dos cidadãos livres, com direitos políticos representando a soberania nacional. Ou seja, a nação deixou de ser a personificação do rei e passou a ser o conjunto dos cidadãos politicamente ativos. O povo, ao se identificar como nação, assumia a legitimidade do poder. Eleição dos representantes do terceiro estado. Hobsbawm observa que em 1789 o terceiro estado, formado por burgueses, advogados, comerciantes, médicos, professores e pequenos proprietários, elegeu 610 representantes para os estados gerais, superando numericamente os membros da nobreza e do clero, embora não tivessem poder proporcional nas decisões, pois o voto ainda seguia a lógica por ordem. Cada estado votava em bloco e o clero e a nobreza frequentemente votavam juntos, anulando o terceiro estado. A principal reivindicação dos representantes do terceiro estado era que o voto passasse a ser por cabeça e não por ordem, o que permitiria à maioria numérica e social ter maior influência. Essa demanda expressava o desejo de reorganizar a sociedade, não com base em privilégios herdados, mas segundo os princípios de igualdade civil e política. Formação da Assembleia Nacional. Diante da recusa da aristocracia e do clero em ceder ao voto por cabeça, o terceiro estado passou a agir por conta própria. Como Hobsbawm descreve, 6 semanas após a abertura dos Estados Gerais em maio de 1789, os representantes do terceiro estado se proclamaram Assembleia Nacional, um gesto político revolucionário. Eles declararam que representavam não um estado separado, mas a totalidade da nação francesa. Esse momento é visto por Hobsbawm como um verdadeiro ponto de inflexão. A partir daí, a legitimidade política começou a se transferir da monarquia e das ordens privilegiadas para uma entidade abstrata e nova, a nação, agora representada por cidadãos ativos. E isso, segundo ele, foi o verdadeiro início da Revolução. Conclusão:
Hobsbawm entende que o ato de transformar o terceiro estado em Assembleia Nacional, representando a nação, foi uma mudança profunda no conceito de soberania e cidadania. A Revolução Francesa, nesse aspecto, não apenas derrubou uma ordem política, mas redefiniu o sujeito do poder. A autoridade agora emanava do povo-nação, organizado politicamente com representantes eleitos. Isso se tornou o modelo das democracias modernas e da política nacionalista dos séculos seguintes. Hobsbawm, em A Era das Revoluções, mostra que a convocação dos Estados Gerais em 1789 ocorreu em um momento de aguda crise econômica e social, que contribuiu decisivamente para alimentar o espírito revolucionário entre os setores populares, especialmente os camponeses e a população urbana pobre. E ele enfatiza que a crise não era apenas financeira, como se observava nas contas do Estado, mas uma crise estrutural agravada por colheitas ruins, fome, carestia e queda na produção industrial. Crise agrícola e empobrecimento do campo. Segundo Hobsbawm, os 20 anos que antecederam a Revolução viram uma piora considerável na situação dos camponeses franceses. Houve más colheitas, especialmente nos anos imediatamente anteriores a 1789, o que elevou brutalmente os preços dos alimentos. A escassez de grãos, base da alimentação popular, levou à fome em várias regiões, gerando inquietação e profunda insatisfação social nas áreas rurais. Essa situação foi agravada pela manutenção dos tributos feudais e da pressão fiscal sobre o campesinato, mesmo em meio à crise. A aristocracia se recusava a abrir mão de seus privilégios, protegidos pelo sistema do antigo regime, e qualquer tentativa de reforma, como as de Turgot, era bloqueada pelos nobres e pelo alto clero. Depressão industrial e urbana. Hobsbawm mostra que essa crise do campo teve efeitos diretos sobre a cidade. O empobrecimento do camponês significava menor demanda por bens manufaturados, o que levou a uma retração da atividade industrial, especialmente em Paris e nas grandes cidades. Oficinas e manufaturas fecharam ou demitiram, o desemprego urbano cresceu e a miséria se espalhou entre artesãos, trabalhadores urbanos e aprendizes. Assim, formava-se um caldeirão de tensões sociais, com o campo e a cidade em colapso. Ideia popular de libertação. Nesse contexto, Hobsbawm afirma que a ação dos deputados do Terceiro Estado, que exigiam o fim dos privilégios e a reorganização da representação política, era acompanhada por uma ideia de fundo, amplamente difundida nas massas: a libertação do jugo da nobreza. Embora os líderes burgueses falassem em termos de legalidade, racionalização do governo e soberania popular, as camadas populares viam a nobreza como opressora e parasitária, e a revolução como uma oportunidade de pôr fim à exploração feudal e garantir acesso à terra, pão e justiça. O ideal de libertação do povo francês era uma construção social que antecedia as decisões da Assembleia e se enraizava na experiência concreta da fome e da opressão cotidiana. Conclusão. Assim como aponta Hobsbawm, o surgimento da Revolução Francesa não foi apenas o produto de uma crise institucional, mas o desfecho de pressões sociais e econômicas intensas. A conjunção entre crise do antigo regime, falência fiscal, miséria rural, colapso industrial e indignação social criou o ambiente explosivo que permitiu à Revolução ultrapassar os limites do debate político e tornar-se um movimento de massas. Nesse sentido, a libertação que as massas desejavam ia muito além das reformas jurídicas e representava uma mudança profunda na ordem social vigente. Segundo Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, a Contra-Revolução foi uma resposta esperada e orgânica das forças do antigo regime diante das mudanças que se iniciaram em 1789. No entanto, ela não foi suficientemente articulada para deter o ímpeto popular e político da Revolução. A resistência dos setores aristocráticos e conservadores, embora real, carecia de organização efetiva, e o próprio rei Luís XVI revelou-se indeciso, sem força política ou visão estratégica, para liderar uma reação consistente. O clima de tensão política e a queda da Bastilha. A partir do momento em que o Terceiro Estado se proclama a Assembleia Nacional e assume a representação da nação, Hobsbawm descreve uma aceleração dos conflitos.
Enquanto os deputados exigiam reformas e promulgavam ideias baseadas na soberania popular, o rei parecia manobrar em sentido contrário, aproximando-se da nobreza e ameaçando dissolver a Assembleia. Esse duplo jogo do rei, fingindo aceitar as mudanças, mas reunindo tropas nas imediações de Paris, foi interpretado como sinal de um possível golpe contra os avanços da Revolução. Essa movimentação despertou o temor de uma repressão violenta, tanto entre os deputados quanto entre a população de Paris, já bastante agitada pelas dificuldades econômicas, fome e desemprego. A tensão culminou em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, uma antiga prisão que simbolizava o absolutismo real. Para Hobsbawm, esse ato não teve apenas valor simbólico, foi o sinal claro de que o povo armado de Paris tornara-se ator político ativo, capaz de intervir diretamente nos rumos da Revolução. A Bastilha caiu não por sua importância militar, mas por seu valor como emblema do poder tirânico que estava sendo destruído. O Grande Medo. Após a queda da Bastilha, o que se seguiu foi o chamado Grande Medo, um movimento espontâneo de revolta camponesa que se espalhou pelas regiões rurais da França. Hobsbawm descreve esse momento como uma explosão social, na qual os camponeses, tomados pelo pânico de uma possível vingança aristocrática, passaram ao ataque preventivo. Queimaram castelos, destruíram registros de obrigações feudais e rejeitaram as estruturas do antigo regime nas aldeias. Para ele, esse medo era uma reação coletiva e difusa à expectativa de repressão, mas também uma expressão de ódio contido, um acerto de contas com séculos de dominação senhorial. Esse levante rural pressionou a Assembleia Nacional a avançar nas reformas e abolir os direitos feudais nas sessões de agosto de 1789. Conclusão. Hobsbawm mostra que a contra-revolução não conseguiu se consolidar porque o dinamismo da revolução rapidamente ultrapassou os limites institucionais e chegou às ruas e aos campos. A indecisão do rei, a mobilização do povo de Paris e a revolta camponesa transformaram a crise política inicial em uma revolução social de base ampla, com poder de alterar profundamente as estruturas da sociedade francesa. Nesse processo, o Grande Medo e a queda da Bastilha representaram a ruptura definitiva com a ordem antiga e o início de uma nova fase, mais radical, mais popular e mais violenta da Revolução Francesa. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, interpreta a Revolução Francesa como um processo essencialmente dialético, onde diferentes forças sociais e políticas se enfrentam, se transformam e, ao mesmo tempo, impulsionam o curso histórico de forma contraditória e dinâmica. A abolição formal do feudalismo em 1793, muito além das primeiras reformas de 1789, simboliza, segundo ele, o ápice do avanço popular sobre os limites inicialmente traçados pela burguesia revolucionária. A formalidade da abolição do feudalismo e a radicalização do processo. Embora a Assembleia Nacional tenha declarado já em agosto de 1789 o fim dos direitos feudais, Hobsbawm ressalta que foi apenas em 1793, sob o controle jacobino e em meio a uma crescente pressão popular, que essa abolição se tornou efetiva e irreversível. Esse momento marca a transformação da revolução em uma revolução social plena, com impacto direto nas relações de propriedade e na ordem rural tradicional. Essa radicalização do processo ocorre num contexto de contradições internas, como observa Hobsbawm. A burguesia revolucionária, especialmente seus setores mais moderados, como os girondinos, temia o poder das massas urbanas e rurais, que haviam assumido um protagonismo inesperado. O povo não apenas apoiava a revolução, exigia medidas mais profundas, como o controle dos preços, acesso à terra e punições aos que sabotavam a revolução. A reação do rei e a tensão entre as classes revolucionárias. A resistência de Luís XVI, que hesitava, sabotava reformas e chegou a tentar fugir, acentuou a divisão entre os revolucionários. Hobsbawm mostra que essa resistência monárquica provocou uma tensão crescente entre os moderados, burguesia constitucionalista, e os radicais, jacobinos, sans-culottes, setores populares organizados. Os setores médios da sociedade, inicialmente líderes do processo, começaram a temer a própria revolução que haviam iniciado, ao perceberem que as massas estavam dispostas a ir além da substituição do absolutismo por um sistema constitucional.
O medo de uma revolução social mais profunda despertou o conservadorismo da classe média, que passou a tentar conter o ímpeto popular. O caráter dialético do processo. É nesse ponto que Hobsbawm destaca o caráter dialético da Revolução Francesa. O processo não foi linear nem controlado por um único grupo. Ao contrário, a ação de um setor social provocava reações e contra-reações, que por sua vez criavam novas situações e conflitos. A burguesia derruba a monarquia, mas as massas pressionam por transformações sociais que assustam essa mesma burguesia. Os moderados tentam conter o movimento, mas os radicais ganham força e assumem a liderança, transformando os rumos da revolução. Esse embate entre moderação e radicalismo, entre reforma e ruptura, entre burguesia e povo, marca toda a Revolução Francesa como um processo histórico vivo, instável, movido por contradições internas que, em última instância, transformaram não só a França, mas a lógica política e social da modernidade. Conclusão. Assim, para Hobsbawm, a Revolução Francesa é o exemplo histórico clássico de como as revoluções podem ultrapassar os limites inicialmente imaginados por seus promotores, porque as massas, ao entrarem em cena, impõem novas demandas e abrem caminho para transformações mais profundas. Esse movimento dialético entre revolução política e revolução social define o período revolucionário de 1789 a 1794 e permite compreender o nascimento das principais ideologias modernas: o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, descreve o cenário a partir de 1794 como uma fase marcada por forte radicalização política e social, conduzida pelos jacobinos e sustentada pelas pressões populares, especialmente das camadas urbanas mais pobres. Esse momento era o ápice da revolução como revolução social, com contornos e profundidade que não tinham precedentes na história europeia até então. Os jacobinos, liderados por Robespierre e apoiados por setores populares, assumem o controle do governo e buscam consolidar a república com base na igualdade e no interesse geral. Mas essa tentativa envolvia uma centralização rígida do poder e um programa revolucionário de exceção, marcado por medidas como o controle dos preços, o confisco de propriedades dos inimigos da revolução e a perseguição aos contra-revolucionários, o que ficou conhecido como o período do terror, a tensão com a burguesia e a emergência dos sans-culottes. Segundo Hobsbawm, à medida que os jacobinos aprofundavam as transformações, os interesses da burguesia se sentiam ameaçados. A mesma classe média que fora protagonista da primeira fase da Revolução agora tentava frear o processo, por temer a dissolução da ordem social e a ascensão das massas. É nesse contexto que surgem com força os sans-culottes, representando o povo urbano pobre, trabalhadores, artesãos, pequenos comerciantes, que, organizados em seções e clubes populares, pressionavam pela continuação e radicalização da revolução. Eles não eram revolucionários no sentido socialista moderno, mas defensores de uma sociedade mais igualitária, na qual todos tivessem acesso à terra, ao trabalho e ao pão. Hobsbawm descreve os sans-culottes como agitadores sociais alimentados por uma cultura política efervescente, construída a partir de panfletos, jornais e discursos inflamados. Autores como Jean-Paul Marat e Jacques Heber foram vozes centrais nesse ambiente, escrevendo textos populares que denunciavam os especuladores, os ricos e os traidores da Revolução. Eles davam expressão às frustrações sociais do povo, defendendo medidas mais duras contra os aristocratas e os burgueses que queriam parar a Revolução no meio do caminho. Pequena propriedade, justiça social e radicalismo. Hobsbawm enfatiza que, embora os sans-culottes fossem anticapitalistas e hostis aos ricos, não desejavam uma revolução comunal ou coletiva da propriedade. Sua utopia era uma sociedade de pequenos produtores livres, artesãos, camponeses, pequenos comerciantes, em que todos tivessem meios para viver com dignidade. Defendiam, portanto, a pequena propriedade individual, mas com forte controle político para garantir a igualdade econômica e a justiça social. Essa posição gerava tensões com a burguesia liberal, que via a propriedade como inviolável e o mercado como princípio de organização social. Os sans-culottes, por sua vez, queriam que o Estado regulasse os preços, distribuísse alimentos e punisse especuladores, o que colidia com a ideologia liberal.
Conclusão para Hobsbawm: o período entre 1793 e 1794 marca o momento mais radical da Revolução Francesa, quando o impulso das massas populares supera os limites impostos pela burguesia. A aliança entre jacobinos e sans-culottes representa a tentativa de uma revolução popular de base, com demandas sociais concretas. Mas esse processo não era sustentável a longo prazo. Em julho de 1794, com a queda de Robespierre e o fim do terror, a burguesia reorganiza-se e promove uma reação termidoriana, que procura restaurar a estabilidade e conter a participação popular. Ainda assim, segundo Hobsbawm, o impacto desse período radical foi profundo e duradouro. Os ideais de igualdade, justiça e protagonismo popular passariam a integrar definitivamente o vocabulário político da modernidade.